Oi, gente, nós somos Kaique Beatriz, Júlia. Fernando. e somos estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Sinésio Costa, de Arte Santana, Bahia. E esse é o SES Conecta, o podcast que conecta nós estudantes com o mundo de trabalho. No quadro Construindo o Futuro, alinhado à matéria e à disciplina Projeto de Vida, iniciada pela professora Jéssica, vamos conversar sobre temas ligados à área de trabalho. E para isso contamos com profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Neste episódio vamos falar um pouquinho sobre a área das ciências humanas e recebemos o profissional de arquitetura e urbanismo, Natanael Oliveira. Bom, é um prazer te conhecer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? E vir aqui falar pra gente sua trajetória. Então, para começar, se apresenta um pouco para os nossos ouvintes. Eu sou Natanael Oliveira, sou arquiteto e urbanista, sou formado pela Faculdade de Santo Agostinho, em Montes Claros, Minas Gerais. Trabalho hoje na área de arquitetura, mais voltado a projetos residenciais e também comerciais. E, além disso, eu trabalho também como empreendedor, né? E aí eu fico mesclando um pouquinho as duas coisas e tentando unir uma com a outra para poder ter uma sinergia entre elas. Agora vamos dar início ao bloco de perguntas, com o tema descoberta e escolha da profissão. Natanael, como você descobriu e conheceu a profissão que você iria seguir, que você segue hoje em dia? Olha, desde mais novo, né, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, então eu já tinha essa facilidade de desenvolver ali de pintura, de desenho, e aí a partir desse eu descobri a beleza que é em criar, né, desenvolver as coisas do zero. E aí a partir desse sentido, eu comecei a ver áreas relacionadas a isso e me identifiquei com a arquitetura, porque além da criação tem a construção civil, que é algo que é presente nas nossas vidas o tempo todo. Então eu uni essas duas coisas até chegar na arquitetura e urbanismo. Então a arquitetura sempre foi sua primeira opção. Eu já tive outras opções quando eu era um pouco mais novo, já pensei em odontologia, mas aí a área da saúde não gostei tanto, depois que fui pensando mais um pouco. Aí, antes de ter esse conhecimento do que fazia a arquitetura, eu optei por engenharia civil. Só que aí fui pesquisar sobre a diferença de um para o outro e aí eu percebi que o foco era mesmo criar, né, desenvolver as coisas. Então a arquitetura faz muito mais esse papel de desenvolver do que a engenharia civil, que é mais algo voltado a estruturas, a uma coisa mais sólida, sabe? Além da faculdade que você precisa fazer para exercer a função, você teve que fazer o que além dela para cursar isso? Teve algum curso a mais ou alguma informação adicional? Eu fiz um bom tempo, na verdade 6 meses de cursinho preparatório, porém pelo estado, né, que foi um curso preparatório que teve no colégio Xavier Marques. Então eu fiquei 6 meses fazendo um cursinho ali, que é um curso que era focado justamente no vestibular. Então as pessoas que saíam do ensino médio já ficavam ali 6 meses, até o tempo que era que conseguiria passar na faculdade. Então eu tive esse curso ali para poder relembrar das coisas, dos assuntos mais antigos que a gente tende a esquecer. Então eu tive esse curso para vestibular e fora isso foi no ensino fundamental, médio, na carreira escolar convencional. Assim, no caso, mais pela rotineira e pela vivência mesmo, né? Agora, passando para o bloco 2, para falar um pouco mais sobre o seu início e trajetória acadêmica, fala um pouco para a gente sobre qual foi a sua primeira interação com essa profissão. Olha, meu pai é eletricista, então desde sempre esteve presente em obras. Eu, por muitas vezes, ajudei ele, né, ajudava ele nas obras, então sempre que ele precisava de uma ajuda, chamava a gente, meus irmãos, e aí foi o primeiro contato, né, com a construção civil. E voltado a essa parte que eu falei sobre desenho, pintura, então linkado às duas coisas, né, a construção civil e esse desejo pela arte, né, aí que eu escolhi a arquitetura. E como você conseguiu cursar o curso que você fez, que desejava, e se teve alguma dificuldade durante a trajetória? Olha, logo que eu formei no ensino, eu formei no estadual também, em 2013, e assim que eu formei eu fiz os vestibulares, né? Prestei o Enem também, 2, 3 vezes, fiz vestibular da Unimontes e alguns vestibulares aqui próximo, né? E aí fiz para engenharia civil e também para arquitetura não tem aqui próximo, até então não tinha, né? Hoje já tem em Guanambi, mas na época ainda o mais próximo era Montes Claros, Salvador. Então eu optei pelo Enem e aí como eu venho de uma família de baixa renda, eu optei pelo Enem, né? E aí consegui o ProUni. Eu fiz a inscrição do ProUni, consegui o ProUni 100%, né? Em Montes Claros. Em 2014 eu ingressei
no meio do ano, né? Então eu formei em 2013, no meio do ano 2014, um semestre depois, eu ingressei na faculdade através do ProUni com uma bolsa 100%. E sobre sua experiência na faculdade, teve algum momento que você vivenciou durante o curso que você pensou assim, nossa, que momento especial, vou guardar para a vida toda? Olha, sempre nos primeiros anos da faculdade é sempre tudo muito bonito. Quando você sabe que você escolheu uma profissão que você gosta, sabe? Que é algo que você gosta. No início é tudo muito bonito, que a gente é isso que eu quero, sabe? Ao decorrer da faculdade que vem a pressão, né? A arquitetura ela é uma faculdade, é um curso, né? Muito trabalhoso, né? A gente não tem uma quantidade muito expressiva de provas, a gente tem muito trabalho. Então, enquanto todos os outros cursos da faculdade era semana de prova, a gente era semana de trabalhos, para entrega de projeto. Então, era sempre mais trabalhoso, demandava mais tempo. Então, era sempre uma correria, porque uma prova você consegue estudar ali uma semana antes e focando ali, você consegue estudar. Já os trabalhos eram trabalhos muito complexos e geralmente era em grupo, né? Então, a gente tinha que ter essas reuniões para poder alinhar tudo. Mas é sempre muito bom, assim, porque era um curso que eu gostava bastante, principalmente dessa parte artística, né? Eu tenho uma facilidade, uma afinidade, na verdade, com cálculos também, números, matemática. Inclusive, durante o ensino fundamental, eu passei em algumas Olimpíadas de Matemática, menção honrosas. Já fiz também processo, já participei de alguns incentivos, né, do Estado para pintura, quadros. Então, na época do estadual, já fui para Lapa para poder participar. É uma segunda etapa de um concurso de artes. Então, eu pintei um quadro aqui, aí a gente foi para essa segunda etapa. Então, isso sempre foi um incentivo, né? Muitas vezes a gente está na escola, tem esses incentivos assim, a gente não quer participar, mas através desses incentivos, desses projetos, né, a gente tende a escolher um caminho, para seguir, né, profissionalmente. Então, isso contribuiu bastante. Matemática, artes. A arquitetura, ela não tem tanto exatas, né, não tem tanta matemática como engenharia, né? Engenharia civil tem uma parte de cálculos ali muito maior do que a arquitetura. Mas a gente tem que ter uma noção de geometria, noção de espaço, então tem um pouquinho ali. E é um diferencial para o arquiteto hoje, se ele souber a dimensionar uma estrutura, a entender como que os materiais funcionam, em questão de comportamento estrutural de cada material. Isso é um diferencial. Não precisa necessariamente você gostar de matemática, que tem muita gente que a matemática é um terror, né? Mas é um diferencial. Você pode não gostar de matemática, mas você gostando de artes, gostando de criar, desenvolver coisas do zero, aí você provavelmente vai gostar de arquitetura. E como tudo na vida tem um processo, uma dificuldade envolvida, como é que foi? Teve alguma dificuldade, na verdade, durante esse percurso de estudo e de faculdade que você teve? E como foi lidar com esse processo? Olha, eu saí daqui de Riacho, fui morar em Montes Claros e eu fui morar numa república. Então, eu era dividindo apartamento com outros estudantes e tal. Então, era um pouco mais difícil por conta disso. É um período muito de aprendizado, lógico que a gente cria uma maturidade muito grande, porque sai da casa dos pais para ir para uma outra cidade, não conhecia ninguém, né? Então, viver numa república, dividir o apartamento com outras pessoas, tudo isso é um aprendizado muito grande, né? Não somente na faculdade, mas na vida. E aí na faculdade tem essa questão que era muitos trabalhos, né? Na faculdade a gente tinha uma carga de trabalho muito, muito grande. Então a gente precisava realmente focar um tempo nesses trabalhos, porque no trabalho, em cima da hora, a gente não consegue fazer tanta coisa, né? Então, e conciliar todas as matérias, porque principalmente nos primeiros períodos da faculdade, tinha muitas matérias no mesmo semestre, né? Então, tinha semestre que tinha 12 matérias, e a gente tinha que conciliar, porque a maioria das provas, dos trabalhos, caía na mesma semana. Então, você tinha que fazer todos os trabalhos, estudar para todas as provas, tudo numa semana. Então, tem que ter um gerenciamento de tempo ali muito grande, entendeu? Mas, a gente consegue. Agora, para matar um pouco a nossa curiosidade, fala pra gente o que um arquiteto e urbanista faz. O arquiteto, ele projeta espaços. Tudo aquilo que é um espaço construído, existe arquitetura. A arquitetura surgiu desde quando o homem resolveu entrar para dentro de uma caverna e ocupar aquele espaço, a arquitetura surgiu.
Então, todo um espaço construído, ele precisa resolver três setores, né? 3 vertentes ali que precisam ser resolvidas, que é a função, a estética, né? E a estrutura, a firmeza daquele local. Então, a caverna, para uma pessoa entrar dentro da caverna e habitar ali, essa caverna precisa estar segura, ela precisa estar resistente ali, não pode cair. É um fator. Ela precisa funcionar bem. Então, o que ele quer ali com essa caverna? Ele quer proteção contra animais, contra o vento, contra o sol, contra a chuva. Então, ela traz essa proteção. E nós somos humanos, nós temos a necessidade de que as coisas sejam agradáveis aos nossos olhos, sejam bonitas, sejam interessantes visualmente. Então, é a outra vertente. Então, essas três vertentes, ela consegue resolver. Se a gente resolver essas 3 vertentes, a gente tem uma boa arquitetura, entendeu? Então, se a gente tem uma casa que ali vai morar uma pessoa, e essa pessoa quer segurança, ela precisa tem que estar em pé, ela precisa resolver a função de proteger, de guardar, reservar, e ela tem que estar bonita, né? Pelo menos para a pessoa que está ali dentro, ela tem que estar bonita. Então, a gente resolvendo, o arquiteto resolve essas 3 coisas. Então, pode ser uma casa, pode ser um comércio. O comércio, ela tem essas 3 funções também, só que esses 3 requisitos, né? Só que a função muda. Então, você não está ali para morar, você está ali para vender, né? Num comércio, numa loja, ou um prédio, que as funções são de várias famílias, vários escritórios. Então, todo espaço construído é uma arquitetura. E o arquiteto resolve essas 3 funções dentro de um espaço. A partir do momento que essas 3 funções estão estabelecidas e uma não atrapalha a outra, você tem uma boa arquitetura. E é isso que o arquiteto faz. E nós somos arquitetos e urbanistas, né? Então, se a gente pensa a casa como algo reservado a um morador, a uma família ali, o urbano é algo no coletivo, né? Então, é um local que nós todos vivemos. Então, esse urbano também é um espaço, né? Você tem um espaço micro, que é a casa, mas você também tem um espaço macro, que é a cidade. Então, essas cidades também têm que ser bonitas, tem que funcionar bem, as pessoas têm que se locomover dentro dela com rápida, né, uma agilidade ali e de forma segura. Então, e também ela tem que ser firme, tem que ser resistente, não pode vir uma chuva alagar tudo, né? Então, a gente resolvendo essas 3 funções dentro de uma cidade, a gente está fazendo um bom urbanismo, né? Então, a arquitetura é o micro, o urbanismo é o macro, e aí uma está conectada à outra. Por isso que é difícil desvincular a arquitetura do urbanismo, porque a partir do momento que você está fazendo uma casa, que é a arquitetura, ou um prédio, ou uma escola, um equipamento urbano, né? Você também está fazendo o urbanismo, que é todo o conjunto. Então, no caso, como você já falou, você também já tem uma carreira já no mundo da arquitetura e tem algum projeto assim que é seu orgulho profissional? Olha, eu formei em 2019, né? Entrei na faculdade em 2014. Em 2019 eu formei. E a partir de então eu venho fazendo projetos residenciais, né? Unifamiliar, então para uma família, né? Esses projetos, eles são interessantes, eu gosto de trabalhar com esses projetos porque você está resolvendo problemas de outras pessoas e as pessoas ficam felizes depois que entrega que a obra tá pronta, né? Isso é bacana. Mas eu gosto muito de atender ao urbano, né? Então os equipamentos urbanos, ele tem uma importância maior na cidade. Então, quando a gente faz um projeto de uma escola, quando a gente faz um projeto que vai atender um número de pessoas maior, isso para mim é um pouco mais brilha aos olhos, sabe? Então, hoje eu tenho uma parceria com a prefeitura, então eu consigo fazer alguns projetos nesse sentido. Eu tenho feito praças, os projetos de praças, né, revitalização de algumas praças aqui na cidade, né? Tenho feito também arquitetura de eventos, né? Agora mesmo, no ano de 2025, teve o Riafolia, e aí eu fiz o projeto do Riafolia. Então teve ali um portal que tinha um sentido daquele portal, né? Tinha um túnel que você entrava nesse túnel e esquecia das coisas de fora para poder entrar no festival, né? Então tem toda uma simbologia e foram milhares de pessoas que usaram aquele espaço. Então quando você faz uma coisa que criou do zero e que tem 25, 30 mil pessoas usando um espaço, né? Eu não sei qual número que deu lá na festa, mas eu acho que gira em torno de uns 10, 15 mil, porque vem um pessoal de fora, né? Então é muita gente utilizando o seu espaço que você pensou ali minuciosamente, todos os detalhes. Isso é bacana. Eu tenho também o projeto da fachada do hospital, que está ainda em desenvolvimento.
Tem alguns projetos de escola, mas revitalização, né? A parte de iluminação, de elétrica da escola, reformas da escola. Então, esses projetos assim mais urbanos, né? O equipamento urbano que várias pessoas usam, para mim é um pouco mais especial, vamos dizer assim. E assim, eu acho, pra mim, na minha visão, a arquitetura é uma coisa muito complicada, complexa, né? Porque você tem que alinhar o gosto, por exemplo, do cliente, ou quando é, como você falou, maior, a sua técnica. E pra você, quais são os pontos positivos e também as maiores dificuldades da profissão? Olha só, a gente tem que alinhar, né, esses pensamentos, né, das pessoas. Cada pessoa tem um gosto, né? Cada pessoa tem um desejo. Até a estética, para uns um é bonito, para outros não. Na arquitetura, a gente tem uma divisão entre os arquitetos, tem arquitetos que focam mais na arquitetura como uma arte, né? Então, eles desenvolvem um projeto que para muitas pessoas não é bonito, mas tem todo um sentido por trás. É igual um quadro. Muitas vezes a pessoa olha para um quadro e aí, por que isso vale milhões? Né? Mas não é simplesmente a estética do quadro, é toda uma história que aquele quadro conta, né? Questão de sentimentalismo que ele passa, a técnica que foi usada, em qual época que foi feito aquele quadro, né? Então, tem uma linha de arquitetos que vai por esse lado e tem outra linha de arquitetos que vai para o lado comercial. Então, eu vou fazer para vender, aí faz uma casa de 6 metros, bem larguinha, 5 metros, bem fininha, num lote, pega um lote, divide em 3, e aí faz aquelas casas minúsculas, sabe? Para poder vender mais, e aí foge não atende aquelas 3 funções que eu falei, né? Então, para poder vender mais, eles criam essas coisas para poder ter um retorno financeiro. Então, e aí tem muitos clientes que estão voltados para esse lado, tem clientes que já não vê a arquitetura como uma arte, né? O sentimentalismo que tem ali, toda aquela uma história que tem por trás, né, daquele equipamento, ou uma escola, ou uma casa, né? Então, você conciliar essas duas coisas é o mais complicado dessa área, né? E também, além desses casos, ainda você tem que atender aos profissionais que trabalham, né? Você vai desenvolver algo que é interessante, algo mais complexo, né? Só que aí na nossa cidade tem algo, um pouco defasada a questão da mão de obra, né? Nem todo mundo consegue fazer o que a gente pensa em fazer. Tem a questão financeira também, você alinhar o projeto ideal com o financeiro, né? Então, muitas vezes, por conta do financeiro, a gente reduz o nível do projeto. Então, o mais difícil é conciliar essas duas coisas. Sabemos que essa profissão existe muito estudo, muita análise. Então, o que você considera essencial para ser um bom arquiteto? Para ser um bom arquiteto, você tem que ter essa noção das áreas que uma casa, a função da casa, ou a função do prédio, do ambiente que o arquiteto for desenvolver. Ele tem que saber por que ela existe, qual é a função dela ali, como que vai manter resistente e se vai ser belo, se vai ser bonito, né? Mas um fator específico é ter noção de espaço. Tem muita gente que não tem uma noção de espaço. Tem gente que quer falar, isso aqui é tantos metros. Como é que é tantos metros? 5 metros. O que é 5 metros? Eu não tenho noção, né? Então, o arquiteto ele tem que ter uma imaginação de enxergar a obra pronta, né, dentro da sua cabeça e aí retirar e colocar no papel ou na maquete eletrônica e tal. Então, você tem que ter aquela noção, né, uma imaginação bem aflorada, vamos dizer assim, para que você consiga desenvolver, imaginar aquilo ali e conseguir transmitir isso para um papel. Nem todo mundo precisa necessariamente saber desenhar, né? Fazer um esboço bacana que consiga transmitir essa ideia para o papel. Isso é muito bom. Se a pessoa tiver facilidade, é muito mais fácil ela transmitir a ideia dela. Mas hoje em dia você tem softwares, né, que conseguem fazer um 3D e aí a pessoa consegue transmitir isso com maior facilidade, né? Mas isso eu acho que é um detalhe muito interessante, assim, um diferencial muito grande. É desenvolver aquela imagem dentro da sua cabeça e conseguir transmitir isso para desenvolver a arquitetura. E como você mesmo disse que, além de arquiteto, também é empreendedor, você poderia falar mais um pouquinho da empresa, de como funciona, e poderia falar também o que te fez seguir o caminho de ser empreendedor e construir a empresa em Riba? Hoje eu tenho essas duas funções, né? Eu trabalho como arquiteto e também com empreendedorismo. Logo que eu formei, um pouquinho antes, na verdade, eu tinha esse desejo de empreender. Porque assim como eu crio algo para os meus clientes, né, eu quis também criar algo para mim, né, para a minha família, para ter um futuro melhor.
né? Então, além de desenvolver uma casa do zero, eu criei uma empresa do zero, né? Que é a Enriba Iluminação, né? Eu sempre gostei muito de iluminação, acho que a luz ela tem um efeito muito grande, né, nas pessoas, a luz, desde ser a coisa mais rápida do universo, né, que é a luz, até estar presente nos nossos vídeos, né, todo dia, e sem luz há trevas, né? Então a iluminação ela me encanta bastante, né? Então, e aqui na cidade era defasada essa área de iluminação, né? Para poder ter um lustre e uma iluminação bacana, a gente tinha que deslocar as cidades vizinhas, né? Para poder adquirir. Então eu vi uma falha, né? E aí desenvolvi a empresa, e hoje eu consegui porque tem uma sinergia, né? Eu consigo trabalhar na arquitetura e aí fornecer o material, e eu consigo atender, né? Com a loja eu consigo desenvolver um projeto de iluminação que fique bacana, sem a necessidade de estar procurando em outros lugares, né? Então daí surgiu essa necessidade, né? E essa ideia de montar a empresa. E como foi criar essa empresa numa cidade pequena? Você acha que tem mais dificuldades porque é uma cidade pequena e tudo? Ou que é melhor porque tem mais proximidade com as pessoas? A proximidade é algo muito bom, né? Você tem ali um nicho de amizades, familiares que geralmente dá um impulsionamento, né? No início ali é interessante. Por estar num local, numa cidade pequena, a gente tem algumas dificuldades porque já tem um mercado formado, né? E as pessoas, essa mesma proximidade que tem os seus amigos no caso comigo, né? Os meus amigos comigo, a minha família e tal, já tem um nicho já nessas empresas que já existem na cidade. Então hoje tem muito, eu compro ali tal pessoa porque lá ele é meu amigo, já compro tem muito tempo, então você tem essa fidelidade maior, tanto pra gente, que a gente vai desenvolver com o tempo, mas com uma fidelidade maior nos outros players, né? Nos outros comércios. Tem essa questão de proximidade, mas por ser uma cidade pequena, a gente tem uma dificuldade de escalar, né? Então a gente chega num teto muito fácil. Então você começa a loja, você vai aumentando o faturamento, só que chega num teto muito rápido, porque o seu faturamento fica ali e não cresce muito. Em cidades maiores você tem essa abertura, né? Esse teto fica maior, né? Então você demora mais para chegar, você vai aumentando o faturamento, mas o teto é um pouco mais alto, né? Você consegue expandir mais. Então, no caso, como você me falou, hoje a tecnologia está ajudando no mundo da arquitetura, só que além, como você falou também, o site. Então, como é que você vê a tecnologia auxiliando tanto no lado da arquitetura quanto no empreendedorismo nos seus negócios? A tecnologia, né, em questão de empreender... A tecnologia, hoje em dia, tanto no empreendedorismo, ela fez com que o mercado se renovasse muito mais rápido do que antes, né? Antes da tecnologia, por exemplo, do smartphone, né? Internet, smartphone, o mercado era um pouco mais lento, né? As tendências eram mais lentas. Então, até algo foi desenvolvido fora do Brasil, até chegar aqui e aí se espalhar essa tendência, demorava. Então, hoje em dia, com a internet, essa tendência espalha muito rápido, né? Viraliza muito rápido. Então, a gente tem que estar se atualizando conforme essas tendências. E tem essas facilidades que compras, é muito rápido, fácil, você com o celular na mão ali, você entra no site, faz uma compra e hoje com 2 dias, né, às vezes tem alguns casos, 2, 3 dias já chega, então tem uma facilidade muito grande. E quanto na arquitetura, antigamente a arquitetura era tudo no desenho, na mão, nas pranchetas, né, aquelas folhas enormes que você tinha que desenhar prancha por prancha, então você tinha um tempo muito maior para poder desenvolver cada projeto, né? E aí hoje, com o advento da tecnologia, foi melhorando, a gente já tem os softwares, né, no computador, que a gente faz esse projeto todo, e aí você o próprio programa já gera as plantas, o 3D, então é uma facilidade muito grande. E também aquela questão que é tirar da sua imaginação e transmitir para a pessoa, hoje está muito mais fácil. Hoje você tem projetos que o 3D é com realidade virtual, então coloca um óculos e aí você tem o visual inteiro ali de como que vai ficar a casa, o projeto, antes mesmo de ser construído, então facilitou bastante. E como está o mercado de trabalho atualmente para arquitetos, apesar de que a gente sabe que na cidade pequena é mais complicado conseguir uma visibilidade maior, conseguir divulgar mais o seu trabalho, porque tem muito receio ainda de encarar o novo. Então, como você acha que é para você isso? O mercado de arquitetura, né, a área de arquitetura,
É uma área realmente que na nossa região é mais nova, né? É mais difícil nessas cidades pequenas, porque o método construtivo que as pessoas utilizam são bem caseiros, né? Vamos dizer assim. As pessoas, antigamente, elas faziam o próprio adobe, e aí a própria pessoa juntava todo mundo ali, a família, fazia uma casa, né? Hoje já evoluiu um pouquinho mais, então já chegou num nível mais profissional. Você tem um pedreiro ali que chama, a pessoa chama o pedreiro, eles mesmos fazem a casa ali, constroem, né? Foi uma evolução desse modelo de criar o adobe ali, juntar todo mundo e fazer uma casa. E aí essa evolução ainda tem os seus rastros, porque a arquitetura, né, a casa em si, ela tem as suas necessidades. Então tem muita coisa que tem que ter uma técnica, tem que ter um estudo para poder resolver essas pendências ali. Então muitas vezes isso não fica, vamos dizer, não fica bom, né? Às vezes a arquitetura fica muito artesanal ali. Então, e isso fica no costume da cidade pequena. As pessoas não têm essa visão de que a casa dele precisa de algo mais trabalhado, porque vai resolver um problema para ele que vai ter futuramente, sabe? Então, mas no momento, né, no cenário atual, isso já está mudando. A gente percebe que as casas que têm um projeto arquitetônico, elas têm um diferencial não só estético, né, que a estética conta muito, mas na firmeza da casa, da estrutura da casa, e também no funcional, que eu acho que é o principal. A casa funciona bem, as pessoas fazem as suas atividades nessa casa de uma forma mais eficiente. E aí isso está melhorando no cenário atual. As pessoas acham que arquiteto é para gente rica, né? Que eu não vou chamar arquiteto porque arquiteto é caro, tal, não vou querer. Mas o arquiteto, ele não chega a 2% do preço da obra. Então, se a pessoa quer construir, ela vai gastar 100% de um capital, 2%, no máximo 3% é o tanto que ela vai gastar na obra. Então, e esse 3% faz toda a diferença. Entendeu? Então, as pessoas estão percebendo isso e está melhorando. Lógico que os centros urbanos mais evoluídos, né, as capitais ou cidades um pouco maiores, o mercado é mais aquecido. Aqui a gente tem uma dificuldade que o mercado imobiliário é um pouco limitado. A gente não constrói tanto porque a gente não tem uma empresa que desenvolva a cidade, não tem um foco de turismo na cidade. A gente cresce conforme os habitantes da cidade vão crescendo. É diferente, por exemplo, de Luiz Eduardo, que tem um crescimento muito grande por conta do agro, em Conquista, que cresce bastante por conta do comércio, né? As pessoas procuram Conquista para estudar, para trabalhar, então vai ter essa necessidade de construir cada vez mais. Aqui não, aqui a gente vai construindo conforme os pais vão saindo da casa os filhos vão saindo da casa dos pais, entendeu? Então é mais limitado por conta disso. Quando surge a necessidade, no caso, né? Com a necessidade. É mais complicado. E agora vamos começar o nosso quadro interativo, que se chama Transformando a Cidade. No quadro interativo, o convidado vai receber algumas imagens, que são imagens hipotéticas, e ele vai ter que resolver o problema dessa imagem em uma solução rápida. Praça sem vida. Uma praça em um bairro residencial que quase nunca tem pessoas e moradores reclamam do descuido e da insegurança. O que você sugere para atrair mais gente no local e melhorar o ambiente? Olha só, essa praça, você percebe a falta de vida que ele fala, né? Que é uma praça sem vida. Onde você encontra vida na cidade? Na cidade você encontra vida através da vegetação, né? Que é algo que nós humanos, nós temos a necessidade de estar próximo da natureza, então é um diferencial. Uma praça arborizada, ela tende a ser mais habitada, mais frequentada pelas pessoas, e também as cores, né? Então, uma praça colorida, uma praça bem divertida, vamos dizer assim, ela traz mais frequentadores, né? Então você percebe que na praça ela está seca, né? A vegetação é bem rasteira, não tem uma árvore bacana, um jardim, e não tem cores, né? As cores estão bem neutras, é uma pintura. Os bancos são bancos até bonitos, porém não são confortáveis, né? Eles estão faltando manutenção, né? Então é isso, é trazer vegetação e trazer cores, né? Para essa praça. Aqui agora nós temos um parque subutilizado, que é um parque grande, que existe, porém ninguém usa, porque não tem atrações, sombra ou áreas de lazer. E como você transformaria esse espaço para a comunidade?
Aqui a gente pode perceber que o parque ele está bastante abandonado, né? Primeiro, o parque ele precisa de manutenção para que dê uso para ele, né? Para que as pessoas frequentem esse parque. Então, limpeza, né? O tratamento da vegetação que cresceu demais e está entrando sobre os equipamentos, né? Que são os brinquedos, os caminhos. Então, tem que ter essa manutenção constante por parte do poder público, né? Quando é um parque público. Tem alguns parques que são privados, é mais difícil. Mas falta de manutenção. E também a gente tem que, como é um espaço, né? Ele precisa ser habitado, ele tem que, além de ser estético, né? Ele precisa estar bonito para que as pessoas frequentem, as pessoas querem ir, andar e querem ter esse descanso tanto para a mente, para as vistas, né? O descanso visual. Então tem que estar um parque bonito, tem que estar com a vegetação. A vegetação aqui ela está mais nativa, né? É uma vegetação muito mais comum na natureza, porém a vegetação cênica, né? Plantas cênicas, ela também atrai as pessoas. Ela tem que ter, além da estética, ela tem que ter a função. O parque tem que dar uma função para as pessoas. É muito comum colocar pistas de caminhada. Então as pessoas saem de casa no final da tarde ou de manhãzinha para poder caminhar nesse parque. Então a gente dá uso para esses parques. Então aumentar o uso, né, das funções do parque e também melhorar a estética e da manutenção. Caminhando para o finalzinho aqui do nosso podcast, nós temos uma pergunta muito importante, ainda mais para nós que somos jovens, né? Qual conselho você daria para quem quer também, se interessa, ou às vezes tem até alguma dúvida, mas pensa em cursar arquitetura e urbanismo e quer seguir carreira nessa área? Essa é uma dúvida comum, né, de todos os estudantes que estão aí no ensino médio, né? É uma escolha muito importante para ser decidida de uma forma sem pensar, né? A gente tem que pensar bastante. Então, o que eu acho que a pessoa deve avaliar o seu gosto pessoal, o que você gosta de fazer, porque tem uma frase que é muito comum, né? É muito corriqueira as pessoas falarem, mas trabalhe com o que gosta que nunca mais você vai trabalhar. Então, você fazendo algo que gosta é um diferencial. Mas também a gente vive num capitalismo, né? A gente precisa ganhar dinheiro, precisa sustentar a nossa casa e fazer as coisas que a gente gosta, que hoje custa dinheiro. Então a gente tem que pensar no lado comercial também. Então procure algo que você goste de trabalhar, goste de fazer, mas também algo que dê um retorno financeiro, né? Então, se aquilo que dá um retorno financeiro você não gosta tanto de fazer, você vai ter que fazer uma análise ali, se compensa você passar por uma coisa que você não gosta só por conta do dinheiro. Às vezes não compensa, né? E também, eu acho que você não deve ter essa pressão toda de decidir logo, porque as pessoas estão formando, estão estudando, já estão indo para a faculdade. Se você não decidiu ainda, você pode começar a procurar o ambiente de trabalho, um curso técnico, se especializar em algo, e vai trabalhando, vai vendo se você vai identificar com aquilo, e depois faça a faculdade. Você não precisa necessariamente entrar numa faculdade só porque todo mundo está fazendo faculdade, você não precisa ir, né, e chegar lá para saber se o curso é bom ou não, porque você vai estar perdendo alguns anos da sua vida. Então, se você não decidiu ainda, através do seu gosto pessoal, a tendência de mercado, se vai se dar um dinheiro bom ou se não, depois que você avaliou isso e vê que ainda não decidiu, procura um curso técnico, né? Eu acho que é uma forma que você vai aprimorar, vai tomar um conhecimento para depois você tomar a decisão para onde seguir. Agora já caminhando aqui para o final, queria agradecer muito a sua presença aqui, pelo tempo que você disponibilizou para a gente conseguir fazer o programa. E a gente queria saber um pouco mais como entrar em contato com o seu serviço e se tem alguma coisa que você quer falar para a gente sobre o Pavo, alguma coisa assim. Olha, o contato, a gente tem a loja aqui aqui no centro, né, Rua Castro Alves, 25. É onde eu tenho um escritório aqui, então geralmente eu estou por aqui, o contato mais fácil. Mas também tem WhatsApp, redes sociais, eu tenho o Instagram da loja, né, em Riba Iluminação, em riba.luz, e também Estúdio NTN, que é meu escritório de arquitetura, né? Então, para quem quer seguir, a gente tem lá no Instagram. E agora, antes de finalizarmos, eu gostaria de entregar um pouco de agradecimento, na verdade, para você, em nome de todo o grupo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Fico muito agradecido. Fico feliz por esse momento e pelo prazer. Obrigado. Então, pessoal, nosso podcast chegou ao fim. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essa profissão e sobre o mundo dos trabalhos, né? Então, se vocês quiserem outras entrevistas, outros episódios com outras profissões, é só mandar pra gente. E até a próxima!